Queria passar a palavra ao Frederico Bussin. Obrigado, Nassif. Eu queria, inicialmente, fazer uma retificação no programa. O programa me apresenta como conselheiro do IDELT, coisa que eu não sou desde 95. Na verdade, desde 2005, desculpe. E eu sou fundador, mas já não sou conselheiro desde 2005. E eu estou atualmente como presidente da Companhia Docas de São Sebastião. Eu já estive participando de outros eventos aqui com o Nassif, em outros eventos sempre nessa área do transporte, da logística, e sempre venho com muita satisfação aqui ao participar desses eventos. E eu queria, até inicialmente, parabenizar o Nassif, inclusive pela coragem dele na promoção desses eventos, que de uma certa forma, como ele mesmo diz, é meio contracorrente, né? Ele pessoalmente tem enfrentado, ele, jornalista, tem enfrentado dificuldades com a própria imprensa, isso é conhecido publicamente, e essas ações específicas, como esses eventos, que têm muito mais o objetivo de decantar as ideias do que até agregar dados e informações, como é normal acontecer, eu acho que realmente nós estamos muita carência, né, no Brasil. Eu acho isso importante. Eu faço cor a ele, inclusive dou um exemplo para aquilo que ele disse na abertura. Eu me assusto, por exemplo, de não ver na imprensa uma cobertura sobre o projeto do gasoduto do Mexilhão. Eu não vou pedir para que levante a mão quem já ouviu falar alguma coisa sobre. Um projeto pode-se dizer até que contribui para a redenção energética desse país. Quer dizer, o projeto do Mexilhão é uma Bolívia do ponto de vista de fornecimento de gás, está para começar a ser implantado dentro de poucos meses e começar a operar em menos de 1 ano e meio, uma coisa assim, e isso passa ao largo da imprensa, absolutamente ao largo. A imprensa não trata disso e se dedica aí a coisas muito inferiores e de gosto muito discutível, né? Só para ficar nesse tema da economia, da infraestrutura, né? É surpreendente. Antes eu dava alguns dados aqui para o Nassif falar, e eu digo isso porque o Porto de São Sebastião está diretamente envolvido nisso, como prestador de serviço, né? Como plataforma de logística, o projeto da Petrobras, né? Que é um projeto do Petrobras, aqui próximo, né? E isso mostra bem a dificuldade que a imprensa tem, como disse o Nassif, para poder investigar efetivamente, para entender as coisas e para poder informar, né? Nós temos, e aí eu acho que não é um problema só da imprensa, é um problema, eu acho, nacional, nós temos uma cultura muito opinativa, quer dizer, todo mundo, e depois da redemocratização, da democratização, todo mundo se sente no direito e até na obrigação de ter opinião sobre tudo. A fundamentação é outra coisa, aí somos muito mais relaxados. Todo mundo tem opinião, mas fundamento é muito difícil, né? Então, esse trabalho que faz o Nassif, eu acho que precisa ser bem aqui destacado. E o tema que nos traz hoje aqui, quando fala da agência de regulação, ela se aplica especificamente à logística, mas é um tema mais amplo, falando da regulação das agências de regulação. E toda vez que esse tema é trazido, é um tema que é trazido mais ou menos no contexto da regulação econômica. E, aliás, eu queria parabenizar a Verônica, eu gostei muito da apresentação dela inicialmente. Mas eu gostaria de tratar isso até de uma forma um pouco mais ampla, porque no Brasil, um dos problemas é que nós confundimos a regulação com gestão, com planejamento, com outorga, com fiscalização. Quer dizer, regulação serve para tudo, é um sucedâneo para tudo, e eu quero desenvolver um pouco esse tema. E a minha tese, Nassif, que eu deixaria logo o seguinte: hoje eu estou defendendo uma lipoaspiração do processo decisório brasileiro. Nós precisamos lipoaspirar, senão nós não teremos muita saída. Fala-se da carga tributária, mas quase que nós podemos falar também da carga regulatória. E quando eu falo de carga regulatória, eu estou falando lato sensu, não estou falando apenas da regulação econômica. E eu quero, então, desenvolver isso, que nós precisamos ter uma lipoaspiração do nosso processo decisório. Eu acho que essa é a questão de fundo que nós precisamos nos debruçar. E o tema aqui, existem questões que são de natureza geral, que passam pelas diversas agências regulatórias estrito sensu,
passa pela regulação lato sensu, e existem algumas questões específicas que eu quero descer sobre o tema da logística especificamente, né? A primeira questão que eu levanto é o seguinte: nós temos vários problemas de conceito sobre esse tema. Eu acho que alguns por desconhecimento e alguns por conveniências, como bem destacou aqui a Verônica. E nesse tempo, mais ou menos seguindo a curva que o Zaidan mostrou ali, da regressão dos investimentos, eu não sei até se tem alguma correlação matemática entre elas, nós tivemos uma série de eventos. Quando o Brasil começou a cair os investimentos, nós tivemos uma série de eventos que eu queria aqui destacar. E, aliás, Nassif, como o nosso tema aqui o tratamento é um pouco investigatório, eu deixo aqui uma sugestão de pauta para você e para os estudos daquele estudo. Ou seja, a lista o rol de obras que o Zaidan aqui apresentou, eu ia sugerir que se fizesse uma análise cotejando com o programa do Avança Brasil, com o programa do Brasil em Ação anteriormente, e até com o PND 1 e PND 2, lá da época do Reis Veloso. E eu dou uma pista, quer dizer, ali a incidência de algumas obras, há obras que o Zaidan disse aqui que está no PND 1, tá certo? E há uma grande incidência das obras nos planos mais recentes, que é o Avança Brasil, Brasil em Ação. O que nos coloca uma pergunta, porque, na verdade, é muito bom que agora vamos, mas eu não sou tão velho assim e já participei de vários agora vamos, tá certo? Em particular, em 92 e 93, quando o ministro dos Transportes, Goldman, lançou o plano Desobstruindo as Artérias para o Desenvolvimento. Isso existe impresso, está lá no Ministério até hoje. E há uma enorme identidade com o que está apresentado. Eu estou falando 16 anos atrás, tá certo? Então, quando o Zaidan fala, bom, nós temos aqui um rol, esperamos que tenhamos dinheiro, eu acho que essa é a discussão para ser posta, tá certo? Porque as ideias estão aí e isso nos intranquiliza muito, ou seja, as coisas se repetem décadas a fio. Nós estamos dizendo as mesmas coisas há décadas. E eu sempre lanço aquela pergunta, por que o óbvio não acontece? Então, acho que se a gente quer investigar, eu acho que essa é a pergunta que precisa ser feita. Por que coisas que estão sendo ditas há décadas não se materializam? E o inverso, o que faz crer que hoje está sendo repetido se irá realizar até 2010, 2012, 2015, 2020? Né? Eu acho que é uma questão a ser refletida. Mas nesse tema específico que nos debruça a par das obras, quando nós debruçamos sobre a regulação, só para lembrar, nessa década e pouco, quando o investimento do Brasil começou a cair, conforme mostra o gráfico do Zaidan, nós tivemos a lei de licitações, lei de concessões, lei das PPPs, lei das agências, Código de Defesa do Consumidor, várias leis e normas ambientais. O Ministério Público, na verdade, quase foi criado, mas principalmente se tornou mais ativo. Os tribunais de conta se tornaram mais ativos e participar de várias fases do processo decisório. Os licenciamentos ambientais se tornaram realidade e bastante duros, e a autorregulamentação de diversos setores passou a acontecer. Isso eu estou fazendo uma lista muito improvisada, certamente outros elementos institucionais, legais e organizacionais começaram a povoar o cenário brasileiro. Isso faz com que a tal da função regulatória, e aí eu estou chamando esse termo, esse conceito genérico, a função regulatória, encontre-se muito pulverizada. E aí eu acho que nós temos o primeiro dos nossos grandes problemas, né? E alguém já disse que no Brasil é um país um pouco exótico, porque o executivo legisla, o legislativo julga e o judiciário governa. Então é um pouco essa situação que a gente acaba vivendo. E essa função regulatória, eu diria hoje, é curioso como formalmente está ligada ao executivo, mas eu coloco que a função regulatória, de fato, hoje está muito mais na mão do judiciário. E quando eu digo judiciário meio lato sensu, né? Eu sei que tem uma certa tecnicidade, né? Então tem o Ministério Público, tem as diversas instâncias da Justiça, e a própria agência de regulação acabou assumindo uma coisa que não era dela, que é a função de julgar.
E isso tem acontecido de uma forma bastante ampla. E não me refiro apenas às questões ligadas ao transporte ou ligadas à logística. Nós podemos até investigar um pouco de por que isso acabou acontecendo. Eu acho que há, culturalmente, um mau conceito. Quer dizer, nós achamos que quanto mais, melhor. Ou seja, quanto mais gente fiscalizando, quanto mais gente opinando, melhor. As decisões serão melhores. É um pouco aquela ideia, na Bolívia tem as cholas, né, Gazinho, que acabam não tomando banho e vai botando uma saia nova por cima, né, e não tira outra e também não, com a higiene um pouco precária. Então vai aumentando a saia, até que a de baixo apodrece, e aí cai. Então é um pouco a nossa situação no nosso processo decisório. Nós achamos que mais gente opinando sobre as coisas, participando, nós temos melhores decisões. A minha experiência, os exemplos, alguns eu darei aqui, mostram justamente o contrário. Eu acho que, no Brasil, o que nós precisamos é a identificação das responsabilidades. Ou seja, nós não devemos permitir que as responsabilidades se tornem difusas. É preciso saber quem vai pagar a conta, ou quem será o responsável pela decisão. Isso nem sempre é muito claro. Isso porque há também uma disjunção entre o opinar e decidir. Nós temos uma série de instâncias opinativas que não comparecem em cartório, ou seja, não pagam a conta, não têm responsabilidade. Então, quem está no executivo tem que ouvir muita gente, levar em consideração, e é punido por isso, mas as pessoas que acabam decidindo, ou opinando, melhor dizendo, quase decidindo, acabam não tendo nenhuma responsabilidade. No caso dos conselhos de administração e fiscais, isso até passou a existir, mas, por exemplo, no Conselho de Autoridade Portuária, isso não existe. Os conselhos de desenvolvimento, conselhos sociais, conselhos ambientais, isso as pessoas estão lá, opinam, têm enorme poder, principalmente poder de veto, o poder de construção é muito mais difícil, mas não tem nenhuma responsabilidade, ou seja, não tem nenhum ônus pelo não fazer. Afora isso, nós temos uma série de superposições explícitas. Por exemplo, no caso do licenciamento ambiental. Nós estamos em São Sebastião para licenciar o projeto de desenvolvimento do porto, né, agora, e nós não sabemos exatamente a quem dirigir. E não estou falando isso aqui, não, nós dissemos isso já em mais de uma reunião com eles juntos. E eles nos pediram prazo para definir a quem importa. Nós somos disciplinados, somos ambientalistas, queremos fazer um bom trabalho e não sabemos exatamente a quem nos dirigir. E quando não é pior, quando você tem que dirigir a mais do que um. E quando você licencia, você pensa que terminou tudo? Não, não terminou, porque você corre o risco, por um prazo quase ilimitado, de sofrer uma ação judicial. Então, existem dirigentes portuários que, anos depois de terem licenciado, não é que fizeram sem licenciamento, só que o Ministério Público julgou que foi licenciado no lugar errado. Ora, isso não cabe a quem se submete ao licenciamento decidir. Isso é o órgão licenciador que tem que dizer, ou a legislação tem que ser clara, como ela não é clara. E, inclusive, tecnicamente, nesse caso ambiental, vai contra o próprio conceito, porque tudo que se quer, como se declara, é uma visão holística, sinérgica, só que o licenciamento é fragmentado. Então, por exemplo, a dragagem do Porto de Santos, se for uma dragagem de manutenção, é o DAIA estadual. Se for uma dragagem de aprofundamento, é o IBAMA federal. Dá para ver a diferença, porque a dragagem até tantos metros tem que ser com um e o outro, o material é o mesmo, está depositado lá há séculos, né? Mas não se resolve essa questão. E quando você bate na porta errada, e quem bateu na porta errada licencia, você está sujeito a uma ação, como está o pessoal da Companhia Doca do Rio de Janeiro em relação à dragagem de Sepetiba. É um exemplo bem prático. E há também essa superposição com a própria justiça. O licenciamento do Rodoanel em São Paulo é um caso típico disso. Aqui não só tinha superposição dos órgãos licenciadores, e todos participaram, tiveram, porque há coisas que eram estadual, coisas municipais e coisa federal. Existe o tal da competência supletiva, que nunca ninguém definiu o que é competência supletiva. Supletiva é quando alguém que acha que diz que vai fazer e faz. Na verdade, não faz, ele evita que se faça. Este é um outro problema.
Porque, por exemplo, quando você se dirige a tribunais de contas, depois de N vezes que você não consegue liberar um processo decisório, você faz o seguinte, diga o que eu preciso fazer e eu faço. O Tribunal de Contas não pode se manifestar. Ele pode vetar, mas não pode dizer como deve ser feito. E eu estou dizendo isso em inúmeros casos, não é nenhum nem outro exemplo. Você pede, diga como é que eu tenho que fazer. Você não tem a resposta. No entanto, os tribunais de contas hoje têm que se manifestar previamente aos editais de licitação. Tem, não. Assumiram a função de se manifestar previamente. Ora, na verdade, quando eles se manifestam previamente nos editais de licitação, eles são parte dos atos de gestão. Que isenção haverá para julgar uma decisão final? Eventualmente, o exemplo que deu o Zaidan, que os custos não foram compatíveis, tem que fazer um aditivo, como colocou. Ou, de outra forma, no caso específico do sistema de transporte, as agências dirigem os conselhos de autoridade portuária, que, na verdade, são quem toma as decisões estratégicas nos portos. Que isenção haverá para fazer uma regulação de um ato que, na verdade, ele dirigiu e participou? Eu não estou fazendo nenhuma reclamação específica do nosso Conselho de Autoridade Portuária, o nosso presidente é maravilhoso, querendo que ele fique lá. Não é esse o problema. É um problema de natureza institucional. Mas quando nós descemos a regulação propriamente dita, nas agências que tratam do setor, eu acho que há uma confusão entre regulação e regulamentação. Isso eu acho que é um pouco da tradição que veio, a Verônica mencionou isso das instituições anteriores, é verdade. Desde os anos 30, nós tivemos em São Paulo, no Instituto de Engenharia de São Paulo e do Rio de Janeiro, o Clube de Engenharia do Rio, uma série de debates maravilhosos, está tudo documentado em anais, na época do Anhaya Mello, os grandes doutrinadores, e já se fazia regulamentação na época do Código de Águas, né, de saiu da IAE de São Paulo e tudo isso aí. Depois veio a família Branco e a família Murgo, que tiveram grande participação nos anos 40, né, o que nós podemos entender como regulação, mas era uma função do executivo que regulamentava, outorgava e fiscalizava. Não tinha agência no seu sentido explícito. Um pouco dessa cultura veio. E as agências de regulação, que agora têm um novo papel, como foi bem dito, elas acabaram assumindo uma função de regular. O Valor Econômico, há uma semana, não sei, agora tem dúvida se é o Valor ou a Folha, publicou um artigo do Joaquim Falcão fazendo um balanço de quanto foi produzido de leis e de regulamentos de agências de regulação. É desproporcional e com resoluções que têm papel legislativo propriamente dito. É matéria recente dele. Um outro tema que eu acho que há uma confusão é da fiscalização. Ou seja, a fiscalização é matéria-prima da regulação, mas ela não é em si a regulação. Ou seja, eu fiscalizo, deteto a realidade, mas ela precisa ser interpretada para eu exercer o meu papel de regulação propriamente dito. E muitas vezes a tal da função de regulação se limita à fiscalização. E não é a fiscalização da relação econômica do mercado. É fiscalização, por exemplo, se no caso do Porto de São Sebastião, o extintor de incêndio está com prazo vencido ou não. Imaginar isso como função regulatória é banalizar demais o que deveria ser a regulação. E uma questão que eu acho que não pode passar despercebido, na relação que a Verônica bem desenvolveu entre político e burocrático, é dizer o seguinte: façam uma estatística e vejam dos que hoje compõem as agências de regulação, quantos estavam em Brasília integrando órgãos que faziam gestão centralizada. Nós vamos ver que é a esmagadora maioria. Portanto, a cultura organizacional das agências de regulação importou uma série de culturas centralizadas, no nosso caso, por exemplo, da Portobras, mas não é único. Isso vale para a Siderbras, isso vale para a Telebras, isso vale para todos. Enquanto se imaginava que o Brasil seria governado, gerido a partir de Brasília. Só agora, mais recentemente, com os concursos, está sendo um pouco oxigenadas as agências. Mas é a garotada que está entrando por baixo, sem poder de decisão. Então, gente da melhor qualidade, os concursos foram concorridos, mas é gente que não tem poder de decisão. Tem poder de decisão quem estava com o cachimbo, o cachimbo da decisão hipercentralizada de Brasília. E isso eu acho que ajuda a conformar
um pouco o processo decisório e explicar as coisas que eu aqui trouxe. O tema que nos traz aqui fala da regulação do setor, e eu estou entendendo que está se tratando como setor a logística. E eu acho que esse é um tema que merece discussão, se a logística é em si um setor. Eu não quero nem aprofundar demais, eu tenho bastante dúvidas em relação a isso. A primeira coisa a ser observado é que há um reducionismo. Normalmente nós batizamos as coisas de logística, porque a palavra tem charme, é uma palavra que está na moda, mas na verdade o que nós estamos querendo dizer é transportes. E não só transportes, nós estamos falando transporte, mas na verdade o que a gente quer dizer é infraestrutura de transporte. Então a gente traduz logística como infraestrutura de transporte. E é uma simplificação que não é nem só neutra, ela é maléfica. Ela atrapalha a compreensão do assunto. Por exemplo, uma boa parte das questões logísticas está no mundo tributário, principalmente as irracionalidades logísticas. Por exemplo, eu boto um carro no Japão, navego por 40 mil quilômetros no ventre do navio, mas os últimos 1.000 quilômetros eu faço numa cegonha de Vitória até São Paulo. E se o Porto de Santos quiser importar carro cobrando zero, não é competitivo com o carro importado de Vitória. Isso não é um problema portuário, nem logístico. Não é um problema portuário, é um problema tributário com reflexos logísticos. Uma esmagadora de soja no interior de São Paulo recentemente deslocou para Mato Grosso. Então a soja dela vai fazer um passeio até Mato Grosso, poucos quilômetros depois da fronteira, é processado e volta para ser exportado pelo Porto de Santos. Isso é uma irracionalidade logística, que tem a ver com o mundo tributário, ou mudança da regra tributária. Uma das grandes farmacêuticas do Vale do Paraíba faz as suas operações a partir de Itajaí, cruzando a região metropolitana de São Paulo. Isso é uma irracionalidade logística que tem fundamento essencialmente no mundo tributário. Eu falei do tributário, mas eu podia agregar outras variáveis, como a informação, por exemplo, que na verdade assimétrica acaba influenciando a logística e está muito longe do transporte e mesmo da infraestrutura de transportes. O problema, e eu acho que nisso o Zaidan falou bem, e eu até ampliaria, dizendo o seguinte: não é que não é responsabilidade dos governos a logística, as plataformas logísticas, é que os governos não entendem de logística. Então, quando eles trabalham, eles atrapalham a ação logística, né? Eles não compreendem. Aliás, os governos, até com raras exceções, entendem de operação de transporte. O caso de São Paulo, nós temos uma grande experiência em operação de rodovias, né? As estradas concessionadas agora, mas anteriormente eram operadas pela Dersa, e é uma das razões do diferencial das estradas paulistas em relação às estradas brasileiras lato sensu. Então, os governos não entendem de operação e os governos muito menos entendem de logística. Quando muito, eles tratam da infraestrutura de transporte, que, como nós vimos, é um componente desse tema. Então, na verdade, o que falta, a meu juízo, é um planejamento e gestão da logística. Eu concordo que os investimentos são privados, a gestão do micronegócio é privada, mas há uma gestão estratégica da logística que precisa ter a mão do governo, sim. Ele precisa compreender, porque não é possível dissociar integralmente a infraestrutura, o transporte e a própria logística. Como a questão tributária é uma componente importante, e o mundo da gestão pública acaba dissociando. Tem os transporteiros de um lado e a chamada área econômica do outro, e que, na verdade, dificilmente se conversa. No caso da regulação, eu acho que da regulação da logística em estrito sensu, eu até acho que a regulação, quando existe, ou quando deve existir, é uma regulação, eu diria, muito mais econômica. Apesar de que as ações do governo acabam, às vezes, atrapalhando. Exemplo prático, o Porto de Santos. Decidiu-se no Brasil separar em 3 agências o mundo dos transportes. Então, nós temos o transporte terrestre, o transporte aquaviário e o transporte aeroviário. Por exemplo, uma discussão semana passada no CAP de Santos, discutia e ninguém sabia como é que resolvia a questão da interação da ferrovia com o Porto de Santos. Todo mundo sabe
que a maior dificuldade do Porto de Santos está nos acessos, não é exatamente no porto. E, na verdade, foi fragmentada, o porto, fisicamente é chamada área do porto organizado, o que faz com que as principais terminais ferroviárias fiquem fora, eu diria artificialmente fora, da chamada área do porto organizado. Então, é um imbróglio que ninguém consegue exatamente resolver. É imprescindível que as ferrovias aumentem a participação na matriz de transportes interiores, mas não sabe-se como exatamente resolver. O tempo é curto e eu podia até dar mais detalhes explicando como é que é o imbróglio, mas há um problema localizado aqui com enormes repercussões no resultado da logística. Eu preciso ser breve, já foi anunciado em relação ao tempo, mas nós temos dramas que decorrem da concepção da agência, da composição da agência, mas nós temos problemas que nasceram na legislação. Por exemplo, está no Supremo Tribunal Federal, nesse momento, uma discussão que parece ser bizantina, a chamada carga de terceiros. O que é carga de terceiro? Eu acho que essa é uma discussão artificial, é uma discussão que nasceu de uma má concepção, de uma má inserção do tema na legislação. Inclusive, acho que há um mau conceito, e, aliás, vem desde a Constituição, ao considerar portos como serviços públicos. Eu acho que não é, eu acho que, inclusive, a licitação nos portos é necessária, porque nós estamos licitando obras públicas. E nós falamos que nos portos se arrenda. A renda coloca o foco na terra, e eu acho que o foco está na água. É o direito de acesso à água, que, na verdade, é o bem público que deveria estar sendo licitado. Então, a confusão é de tal ponto que geram-se esses embates que eu reputo artificiais, e poderia tratar mais a miúde isso. Inclusive coisas como estar dentro ou fora do porto organizado. Ou seja, que na verdade é uma linha arbitrária que se definiu e cria a partir disso direitos ou potenciais direitos e conflitos no mundo jurídico por uma artificialidade e um mau conceito na origem. Depois, eu acho que nós temos problemas no campo, além do legal, no institucional e organizacional. Um deles eu já falei, a fragmentação no mundo jurídico, e eu vejo uma confusão, porque do mesmo jeito que o ambiental tem a lógica da integração na percepção, a logística é essencialmente integradora. E a minha pergunta é, que agência vai regular a logística? Nós não sabemos, nós temos 3 candidatos no mundo do transporte e mais a agência de ordem econômica. E fora o mundo financeiro. Então, eu hoje não vejo como é possível regular a logística com o arcabouço institucional que nós estamos aí colocando. Então, é por isso que hoje eu tenho defendido a tese da lipoaspiração, inclusive até em defesa dessa categoria que é o gestor público, tá certo? O executivo, que é cada vez mais desprestigiado e só mesmo os muito loucos, vocacionados ou corruptos querem assumir, tá certo? Porque, na verdade, uma vez que você assume e toma a decisão, mesmo que seja para fazer o bem, você está condenado às próximas décadas a ter uma espada de Damocles na cabeça. Eu fui surpreendido, a questão de algumas semanas atrás, eu vou ter que responder sobre o processo licitatório do terminal turístico do Porto de Santos. Ou seja, tem 11 anos que isso aí aconteceu. Então, eu vou ter que responder. E aí tem que ter, talvez, eu não tenho isso, mas eu tenho um colega em Belo Horizonte que alugou uma casa só para guardar cópia dos processos dos quais ele decidiu. Que eu acho que é uma distorção absurda. E enquanto isso acontece, essa coisa do prazo, nunca se tem a tal da segurança jurídica, e a segurança jurídica vai valer também para o executivo público. Eu diria, há outro problema que é a assimetria de prazos. Você tem que responder em 15 dias. Agora, nenhuma decisão de nenhuma dessas agências ou dos tribunais tem prazo para serem dadas. Ou seja, você nunca sabe exatamente quando é que vai concluir o processo. Eu, nesse momento, tenho, depois de ter respondido 28 ações esse ano, eu tenho mais 15 para responder com 15 dias de prazo. Ou seja, essa é a realidade do... No final, eu não sou condenado, mas imagina a dor de cabeça que tem. E eu não sou o único, não. Tem todos os colegas, as pessoas que eu conheço, têm que responder. Ou seja, não há uma única decisão que não passa a ser interpelada, e aí com todo o ônus e o rigor jurídico que essas coisas têm que seguir. E, no final, você acaba, como
quando você gere serviços essenciais, você fica entre a cruz e a caldeirinha. Porque existe, por exemplo, o Código de Trânsito, que diz que você tem que prover o trânsito seguro, está lá nos primeiros artigos. E você vai fazer contratos para coisas tipo radar, sinalização e tudo, você não tem liberação do Tribunal de Contas, portanto, você fica no vácuo de contrato. Se você faz o emergencial, você toma pau lá. E muitas vezes você toma pau de duas vezes. Se você atende atende o Ministério Público, o Tribunal de Contas diz que você não cumpriu. Se atende o Tribunal, o Ministério Público te pega depois. E, às vezes, dentro do mesmo órgão, a Procuradoria diz que você está certa, mas a Auditoria diz que você está errado. Então, quando você segue a auditoria de um órgão, a Procuradoria te ataca. E tudo isso que eu estou dando, eu tenho exemplos práticos, número de processos, eu estou só fazendo aqui uma síntese. Com tudo isso, eu diria que o Executivo, na verdade, acaba tendo uma enorme insegurança de decisão. Eu tenho vários colegas que não assinam nada. Isso como uma postura executiva, não assinam. Tá certo? Não é o meu caso, eu não tenho esse problema. Mas essa insegurança é fundamentada por esse quadro que está aí. E essas não assinaturas, num processo decisório como o nosso, significa não decisões em muitos casos. Depois nós reclamamos da burocracia. O problema é da burocracia. Não, não é da burocracia. É desse processo decisório confuso, complexo, confuso e, eu diria, cruel, que a gente acaba tendo. E uma das consequências que eu estou vendo é que, no país, nós temos crescido em importância. E quando eu digo importância, eu estou falando em salário, em status, em estabilidade, em férias, tudo que pode representar, vamos dizer, características de uma carreira bem-sucedida. Daqueles que são instrumentais ou fiscalizadores. Aqueles que executam estão cada vez mais desprestigiados. Ou seja, quando nós vamos comparar qualquer dessas variáveis, salários, férias, status, estabilidade e tudo, daqueles que botam a mão na massa para fazer acontecer a infraestrutura, fazer brotar as coisas, por onde acontece, como era da minha geração dos anos 70, que nós vimos, no tempo de escola, as coisas acontecerem nesse Brasil, hoje nós vemos as coisas mal paradas. E talvez isso ajude muito a explicar o Zaidan, porque se empenha tanto, empenha no sentido orçamentário, e se execute muitas vezes tão pouco. A distância entre intenção e gesto, muitas vezes, é muito grande. E se nós olharmos prospectivamente à la larga, como dizem os latinos, nós vamos ver que a tendência natural é dos melhores cérebros, as pessoas mais capacitadas, mais formadas, elas vão se drenando, vão se direcionando para as atividades meio, para a fiscalização, do que para a atividade fim, que é a execução propriamente dito. Muito obrigado.